Bem-vindo ao nosso canal. Aqui vais encontrar mensagens que vão edificar a tua vida. Hoje eu quero falar convosco acerca de como passar pelas provas vitoriosamente. Porque a gente quer vitória, mas não quer prova. Quer vitória, mas não quer luta. Quer vitória, mas não quer ser trabalhado por Deus. Obrigado, Tiago. Não quer ser, muitos diriam, não quer ser... Quem é que já fez pão de casa aqui? Ou pão? Já viu o padeiro fazer pão? Estão a entender isto? Não, eu quero vitória, mas eu não quero isto. Como passar pelas provas vitoriosamente? Porque no mundo teremos aflições. E nós vamos ver um pouco disto lá em Gênesis. Então quero-te convidar a abrir a tua Bíblia, o teu telemóvel. A gente vai ler Gênesis 22, do versículo 1 ao 19. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e Isaque, seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu-se e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Daí dizer-te até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Porque você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão foi para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Obrigado. Vamos orar. Senhor, estamos diante da tua palavra, lida, e agora, Senhor, usa a minha vida conforme o Senhor quiser, pelo teu Santo Espírito, para nos direcionar aonde, como, o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Que seja realmente o Senhor a conduzir todos os momentos. Que todos nós possamos estar sensíveis à tua voz. Assim oramos, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jéssica. Numa catedral, estava escrito: quando tu és criança, o tempo arrasta. Quando tu és jovem, o tempo anda. Quando tu és adulto, o tempo corre. Quando tu és velho, o tempo voa. Só mais um pouco e o tempo terá ido embora. Aos 75 anos de idade, Abraão foi matriculado na escola da fé.
sou muito velho, pastor. Não Aos 75 anos, Abraão foi matriculado na Escola da Fé. 75, não 58, não 52. Não... E agora, aos 100 anos, está em provas difíceis e desafios de vida. Tu nunca és velho demais para enfrentar novos desafios. Lutar novas batalhas e aprender novas verdades. Conceitos. A verdade é única, mas conceito dentro da palavra sobre alguma coisa. Quando nós paramos de aprender, nós paramos de crescer. E quando nós paramos de crescer, nós paramos de viver. Um filósofo chamado Arthur Schopenhauer disse que nos primeiros 40 anos a vida nos dá o texto e nos próximos 30 anos a vida nos dá o comentário do texto. Para o crente, o texto é Romanos 1,17. O justo viverá. O comentário do texto está a ser escrito à medida que ouvimos a palavra de Deus e obedecemos a sua direção dia a dia. É triste que muitas pessoas não entendem nem o texto, nem o comentário e terminam a vida sem mesmo começar a viver. Por isso é que neste capítulo 22 que a Jéssica leu, vai nos mostrar o maior de todas as provas que Abraão enfrentou. Pela fé, ele triunfou. E isso pode nos ajudar a passar, a nos ensinar, aliás, como passar por estas provas vitoriosamente. Então quero ver algumas instruções que o texto pode nos ajudar. A primeira delas, o Levi vai colocar ali. Esperar testes da parte de Deus. Verso 1 e 2. Eu disse que Abraão foi matriculado na escola da fé. Na escola da fé nós teremos testes ocasionais. Ou jamais vamos saber onde estamos na caminhada espiritual. Abraão enfrentou vários testes na caminhada com o Senhor. Primeiro, o teste da família. Quando Deus lhe ordenou a sair do meio da sua parentela por uma terra desconhecida, lá no capítulo 11 de Gênesis. Sai do meio de onde está tudo tranquilo e vai para um lugar onde eu vou-te mostrar sem saber o que vem por aí. Condição, tranquilo, tudo bem. Vai para um lugar que nem sabes o que é que vai acontecer. Teste da família. Este teste da família eu já passei. Não é que eu não vou passar outra vez, mas eu já tive uma amostra disto. O teste da fome. Neste teste, Abraão fracassou porque duvidou do Senhor e desceu ao Egito para buscar ajuda. Capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 22. Estamos assim a pegar pedaços da coisa. O teste da comunhão. Quando ele deu a Ló a oportunidade de fazer a escolha primeiro para ele e seus pastores. Capítulo 13 de Gênesis. O teste da luta. Quando ele derrotou os reis que sequestraram Ló. Capítulo 14. O teste da riqueza, quando ele disse não às riquezas de Sodoma, também no capítulo 14. O teste da paciência, quando ele fracassou em ceder às pressões de Sara, arranjando um filho com a escrava Agar, capítulo 16. E o teste do maior amor que Abraão enfrentou neste texto que nós lemos, Gênesis 22, de 1 a 19. O teste do maior amor. Nem toda a situação difícil que vivemos é um teste de Deus. Às vezes nós sofremos por causa do nosso próprio pecado. Abraão sofreu no Egito pelo seu próprio pecado. Mas as provas enviadas por Deus são para o nosso bem, como está em Tiago 1, 2, 4. Agora, precisamos distinguir, ou seja, separar, fazer distinção entre provação e tentação. As tentações vêm dos desejos pecaminosos que estão dentro de nós. Capítulo 1 de Tiago nos revela isso, nos mostra isso. Enquanto as provações vêm do Senhor. As tentações são usadas pelo diabo para arrancar o pior que está em nós. As provações são usadas por Deus para levar-nos o melhor. Vejam os contrastes. Muitas vezes as tentações parecem lógicas e as provações sem sentido.
Porquê é que Abraão ia esperar 25 anos por um filho? Porquê é que Deus daria um filho a Abraão para depois pedir a Abraão para sacrificá-lo no altar? Não faz sentido nenhum isto. João Crisóstomo, que era um arcebispo de Constantinopla no século IV, disse o seguinte: disse que aqui parece que as coisas de Deus estavam lutando contra as coisas de Deus. A fé contra a fé e o mandamento contra a promessa. Parece, diz ele. Mas não vai ser assim. A segunda coisa, Levi, coloca os teus olhos nas promessas e não nas explicações. Verso 3 e 5. Vamos ver um pouquinho melhor isso. Uma grande personagem, escritora, figura francesa, que viveu no século XVI, chamada Madame Guyon, disse o seguinte também: a nossa fé não será realmente testada até que Deus nos peça para suportar o que parece insuportável, a fazer o que parece exagerado e a esperar o que parece impossível. Se tu olhares para Abraão caminhando para o Monte Moriá com o seu filho Isaque, para José na prisão, para Moisés e Israel diante do Mar Vermelho, David na caverna ou Jesus no Calvário, a lição é a mesma. Nós vivemos pelas promessas, não pelas explicações. Considera aqui o seguinte: quão irrazoável era o pedido de Deus. Isaque era o filho único de Abraão, o filho da promessa, em quem descansava o futuro do pacto. Abraão amava Isaque e tinha construído todo o seu futuro ao redor dele. Quando Deus pediu Isaque para Abraão, ele não estava apenas a testar a sua fé, mas também a sua esperança e seu amor. O Senhor parecia tirar tudo o que Abraão amava na vida. Quando o Senhor nos envia uma prova, a nossa primeira reação é perguntar o quê, Ansley? Porquê, Deus? Não é essa? Eu estou a falar a primeira reação. Porquê comigo? Alguém já fez isso? Porquê eu? Por que não ele? Porque eu? Queremos explicações. Até agora, estão a entender? Deus tem razões já expostas em sua palavra. Primeiro, purificar a nossa fé. 1 Pedro 1, 6, 9. Segundo, aperfeiçoar o nosso caráter. Tiago 1, 2, 4. Terceiro, proteger-nos do pecado. 2 Coríntios 12, 7 e 10. Abraão ouviu a palavra de Deus e imediatamente obedeceu pela fé. Nós sabemos que a vontade do Senhor jamais contradiz a promessa do Senhor. Não há contradição aqui. Abraão já tinha ouvido: por Isaque será chamada a tua descendência, capítulo 21, verso 12. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, nos informa que Abraão se dispôs a sacrificar o filho na certeza de que ia ressuscitar ele dentre os mortos. Abraão tinha essa certeza, não sei, mas ele vai fazer alguma coisa, eu creio nisso. Fé não exige explicações. Fé descansa nas promessas. Martin Luther King, ele dava o primeiro degrau numa escada que ele não via toda. Essa era a perspectiva de fé dele. Quem é que foi Martin Luther King? Estados Unidos, negros, racismo, lembram-se mais ou menos? Ele dizia: fé para mim é pisar no degrau de uma escada sem ver a escada toda. Uau! Quais características desta fé de Abraão? Poderíamos dizer uma fé adulta. Não fé de bebê, uma fé adulta. Primeiro, responda a qualquer chamado do Senhor. Versículo 1. Abraão, ele respondeu o quê? Espera aí que eu vou ver aqui um bocadinho de TV, vou aqui ver uma coisa, vou fazer o quê? Prontidão. Eis-me aqui. Abraão bateu continência como exército, ou coisa assim. Senhor, estou aqui. Antes de saber o quê, para onde que Deus estava a chamar ele. Antes de saber nada, estou aqui, Senhor.
Outra coisa é estar disposto a obedecer ao Senhor prontamente, sem questionamentos. A fé de Abraão triunfou porque ele se recusou a ver incoerência ou infidelidade da parte do Senhor. O Senhor não queria Isaac, ele queria o amor de Abraão. Outra coisa é uma fé que tem ação e direção. Lá no verso 2 e 3. A fé de Abraão não é especulativa, como uma bolsa de valores. O que é que isto vai dar? Que quer saber aonde, porquê, para quê. Não tem isto. Age e caminha na direção dada pelo Senhor. É uma fé que não protela a ação. Verso 3. Quando se sabe o que Deus quer, não há razão para divagações, testes, perguntas, para ficar parado. A procrastinação convida à ruína. Procrastinação convida à ruína. Protelar é deixar para a frente, deixar. Aquilo que se sabe ser a vontade do Senhor é um laço do diabo. É um laço do diabo. Outra coisa é uma fé capaz de transformar as provas em adoração. Verso 5. Abraão disse para os dois servos: eu e o rapaz vamos até lá. Estão a ver o texto? E havendo adoração, voltaremos para junto de vós. Uau, consigo nem imaginar. Porque Abraão cria no Senhor que ele não tinha a intenção de trazer de volta um cadáver. Abraão fez da prova um ato de adoração. Ele esperava nada menos do que um milagre. Ele sabia que Deus é totalmente confiável. É uma fé que vê a ressurreição de todas as promessas do Senhor. Verso 5. Voltaremos. Hebreus 11, a galeria da fé. Diz que Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaac, o filho da promessa. Deus nos prova não para nos deitar abaixo, mas para nos fortalecer. Abraão já tinha aprendido a crer e a obedecer ao Senhor quando ele não sabia onde, quando ele não sabia quando, quando ele não sabia como e quando ele não sabia porquê. As famosas perguntas jornalísticas do jornalista: quem, onde, como, porquê. A terceira coisa, Levi, depender totalmente da provisão do Senhor. Verso 6 ao 14. Duas expressões revelam o destaque desta passagem bíblica. Deus proverá para si, meu filho, o quê? O cordeiro para o holocausto. Verso 8. E o 14. O Senhor proverá. À medida que subia ao Monte Moriá, Abraão estava seguro de que Deus iria prover a sua necessidade. Abraão não podia depender dos seus sentimentos. A Bíblia não nos informa em nenhum momento o sofrimento de Abraão, apenas a prontidão dele para obedecer sem discutir a confiança na provisão do Senhor. Não temos isso relatado. Pelo cenário, temos assim, parece-nos, imaginem que estás aí para o monte, para a Serra da Estrela, para a Gardunha, com o teu filho para fazer o sacrifício dele sem ele saber. Abraão não podia depender das pessoas. Sara tinha ficado em casa. Os dois servos estavam agora a aguardar no campo. Só Abraão e Isaac caminharam rumo ao monte Moriá. Agradecemos ao Senhor, como a Heloísa falou, os amigos, a família, as pessoas que estão, os imigrantes com a rede de apoio, que sempre falamos disso. Agradecemos ao Senhor, mas vai haver provas que teremos que enfrentar sozinhos, no monte do Senhor. Somente nessas horas podemos experimentar o que Deus pode fazer por nós, em nós, através de nós. Abraão aprendeu a depender totalmente da promessa e da provisão do Senhor. Ele já sabia que Deus era poderoso para levantar Isaac da morte, se esse fosse o seu plano, lá em Hebreus 11, no verso 19.
Não havia ainda registro de ressurreição na história. Aqui nesse cenário não havia. Mas Abraão cria no impossível, via o invisível e tomava posse do intangível. Uau! Uau! Quando estivermos no Monte Moriá, nas provas mais profundas, precisamos saber que para Deus não há impossíveis e que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor proveu o cordeiro e um cordeiro tomou o lugar de Isaac. Verso 13, capítulo 22 ainda, verso 13. Assim Abraão descobriu um novo nome para o Senhor. Está lá. Jeová. Ele descobriu um novo nome. Este nome de Deus ajuda-nos a entender algumas verdades sobre a provisão do Senhor. A primeira delas, onde o Senhor provê as nossas necessidades. O Senhor provê as nossas necessidades no lugar do seu apontamento, não é no meu. Atenção para isto. Onde o Senhor provê as nossas necessidades. Deus provê as nossas necessidades no lugar do seu apontamento. Abraão estava no lugar que Deus mandou. Do jeito que Deus mandou. Na hora que Deus mandou. Por isso Deus proveu para ele. Nesta estrada, neste caminho da obediência. Aliás, esta estrada da obediência é a porta aberta da provisão. Não temos o direito de esperar a provisão de Deus se não estamos no centro da vontade de Deus. Segunda coisa, quando o Senhor provê as nossas necessidades, exatamente quando nós temos a necessidade e não um minuto antes. É o Kairos, que é o tempo de Deus, não é o tempo do homem. Do ponto de vista humano, isso pode parecer muito tarde, mas o Senhor nunca chega atrasado. O relógio do Senhor nunca se atrasa. Como o Senhor provê as nossas necessidades? Por caminhos naturais, mas também por caminhos sobrenaturais. O Senhor não enviou um anjo com um sacrifício, mostrou um cordeiro preso pelos chifres. Abraão só precisava de um cordeiro. Por isso, o Senhor não lhe mostrou um rebanho. Mas ao mesmo tempo, Abraão ouviu a voz do Senhor. O natural se mistura com o sobrenatural. A quem Deus dá a sua provisão? Para todos aqueles que confiam nele e obedecem às suas instruções. Quando tu estás aonde Deus mandou-te estar, fazer o que Deus mandou-te fazer, então tu podes esperar a provisão do Senhor na tua vida. Quando a obra de Deus é feita do jeito que o Senhor manda, nunca falta a provisão do Senhor. O Senhor não tem a obrigação de abençoar as minhas ideias e os meus projetos, mas o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Aqui é um mindset, aqui é um clique. Eu vou repetir isto. O Senhor não tem a obrigação de abençoar as minhas ideias, os meus projetos, mas Ele para cumprir as suas promessas. Por último, porque Deus provê as nossas necessidades para a glória dele. Só lhe deu glória, para aumentar a glória do seu nome. Deus foi glorificado no Monte Moriá, porque Abraão e Isaac fizeram a vontade do Senhor. Levi, a quarta. Nas provações, procura glorificar o Senhor. Ei, nas provações, glorificar o Senhor. Em tempos de provações é muito fácil pensarmos apenas em nossas necessidades e nossos fardos, ao invés de focarmos a nossa atenção em trazer glória ao nome de Cristo. Normalmente perguntamos, como eu posso sair dessa situação de provação? É ou não é? Normalmente perguntamos isso. Ao invés disso, deveríamos perguntar, como eu posso trazer glória ao nome do Senhor nessa situação? Se existe um fato que revela a glória do Senhor no Antigo Testamento, é a história de Abraão e Isaac. Essa experiência de Abraão e Isaac é o mais belo tipo da Bíblia sobre a caminhada do pai e filho no Calvário.
Isaac foi o filho do coração, foi o filho amado do pai. Isaac foi até Moriá sem reclamar. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Isaac foi o filho de profecias. Jesus foi o filho prometido. Isaac teve o seu sacrifício preparado. O sacrifício de Cristo foi preparado na eternidade. Jesus disse para os judeus: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. João 8,56. O nascimento milagroso de Isaac. Abraão viu o dia do nascimento de Cristo. No casamento de Isaac, ele viu o dia de vinda de Cristo para a sua noiva, a igreja. Mas no Monte Moriá, quando Isaac foi colocado no altar, Abraão viu o dia da morte e da ressurreição de Cristo. Esse texto de Gênesis 22, o pai e o filho agiram juntos. Em Gênesis 22:8, somos informados duas vezes que o pai e o filho andaram juntos. Em Gênesis 22:8. Deus amou o mundo, como vocês sabem, João 3,16, nosso versículo lá na porta de vidro. E Jesus também amou por aqueles a quem ele morreu. 1 João 3,16. Mas a palavra do Senhor também diz que o pai amava o filho amava o pai. Mateus 3,17, João 14,31. Abraão não negou o seu único filho. Verso 16 de Gênesis. E o pai não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Romanos 8,32. Não poupou o seu próprio filho. O filho tinha que morrer. Abraão apanhou a machadinha, machado, e o fogo, que eram instrumentos de morte. No caso de Isaac, houve um substituto. Mas ninguém pode tomar o lugar de Cristo na cruz. Só Ele podia morrer por nós na cruz. Só Ele podia oferecer um sacrifício perfeito em nosso lugar. Só Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O fogo é o símbolo da santidade e do juízo de Deus. Na cruz, Jesus experimentou mais do que a morte. Experimentou o juízo do Senhor pelos pecados do mundo. Isaac não suportou nem a machadinha, nem o fogo, mas Jesus suportou tudo. O pai de Isaac estava lá, mas o pai de Jesus, Deus Pai, desamparou na cruz quando ele se fez pecado por nós. Que amor é esse? Ele carregou sobre si nossas enfermidades, nossos pecados. O filho teve que carregar o fardo do pecado sobre os seus ombros. A lenha é mencionada 5 vezes no texto. Não sei se saltou aos olhos de alguém. A lenha é mencionada 5 vezes no texto. No verso 6 diz que Abraão colocou sobre Isaac, seu filho, a lenha do holocausto. O Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O filho foi levantado da morte. Isaac morreu apenas no sentido figurado. Hebreus 11:19. Jesus realmente morreu e ressuscitou. Não diz o texto que Jesus regressa com Abraão aos seus 2 servos. A próxima vez que ouvimos falar em Isaac é quando ele se encontra com a sua noiva, aí já no capítulo 24. Isso mostra-nos que o próximo glorioso evento no calendário do Senhor é o regresso de Jesus Cristo para encontrar com a sua noiva, a igreja. O Calvário não é apenas o lugar em que Cristo morreu, mas também o lugar onde o Senhor santifica o nosso sofrimento e transforma o nosso sofrimento em glória. A última coisa, 5, Levi. Nas provas, olha para a frente para o que Deus tem para ti. Verso 15 ao 19. Existe sempre um fim glorioso depois das provas do Senhor. Ele não desperdiça sofrimento. Jó disse também o seguinte: mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro.
Jó 23:10. Abraão recebeu várias bênçãos do Senhor por causa da sua obediência, ou a sua obediente fé. Uma fé com obediência. Ele recebeu uma nova aprovação do Senhor. No verso 11 e 12, Abraão descreveu toda aquela situação dramática. Voltamos ao verso 5, como adoração. Olhem a situação. Então, como adoração, ele obedeceu à vontade do Senhor e procurou agradar o Senhor. E Deus disse a ele: agora eu sei que temes a Deus. Ele é um homem aprovado pelo céu. Agora eu sei que, agora eu sei. Ele recebeu de volta um novo filho. Abraão e Isaac tinham estado no altar juntos, mas Isaac era agora um sacrifício vivo. O Senhor deu Isaac a Abraão, e Abraão deu Isaac de volta para Deus. Precisamos ter cuidado para que os dons do Senhor não tomem o lugar do doador. Doador. Ele. O Senhor deu a Abraão uma nova segurança. Verso 16 ao 18. Já mais para o fim do capítulo 22. Abraão já tinha ouvido essas promessas antes, mas agora elas têm um toque especial para ele. Charles Spurgeon disse que as promessas do Senhor jamais são tão brilhantes como na fornalha da aflição. Abraão aprendeu um novo nome de Deus. Jeová, o Senhor proverá, no monte do Senhor, o Senhor proverá. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor o proveu para ti e para mim. O Senhor proveu o que tu precisas sempre. Hudson Taylor, missionário inglês na China, muitos anos atrás, colocou na porta da casa dele Ebenezer e Jeová Jiré. Quando ele olha para trás, ele vê Deus. Quando ele olha para a frente, ele vê a promessa de Deus. Por isso não precisa temer. Entenderam? Terminando, vamos caminhar para o fim. Voltamos ao relógio da catedral, que eu disse no início. O tempo passa. E a questão não é se vamos enfrentar provas, mas é como é que nós vamos atravessá-las. Abraão não era um super-herói da fé. Era um homem de 100 anos, que já tinha falhado antes, no Egito, com Agar. O que separa ele, distinção, é a decisão de responder ao Senhor: eis-me aqui sem entender. Sem entender. Então para de pedir explicações e começa a agarrar-te nas promessas. Há quem hoje esteja a atravessar no seu próprio Monte Moriá. Uma doença, uma decisão financeira, uma perda. E a única pergunta na cabeça é: porquê? Abraão não teve resposta para o porquê. Teve uma palavra de Deus para se agarrar. A pergunta certa não é porquê isto está a acontecer comigo. É o que o Senhor quer fazer em mim através disto. Muda a cabeça, muda o chip, dá um clique, a gente vê o copo do outro lado. Não adiar, deixar para a frente. Não adies a obediência à espera de sentir vontade. Quando eu sentir vontade, eu vou obedecer. É isso que eu quero dizer. O texto sublinha, destaca que Abraão levantou-se de madrugada, verso 3. Não esperou o sentimento certo. Não pediu mais um dia. Há decisões de obediência que estão à tua espera agora. Um perdão a dar, uma restituição a fazer, um chamado a quem ainda não respondestes. E a procrastinação, como eu disse antes, é um laço do diabo. Confia que o Senhor vai prover mesmo sem saber como. Jeová Jirê não é uma promessa de que a prova vai desaparecer. É a promessa de que no ponto exato da necessidade o Senhor vem. Nem um minuto mais, nem um minuto menos. Exato. Significa deixar de tentar resolver tudo com os próprios meios. Como Abraão tentou no Egito. E caminhar em direção à prova, confiando que o Senhor já tem o cordeiro dentro de toda esta história que estamos a falar.
O que o Abraão viu de longe, o cordeiro substituto no monte, nós vimos cumpridos na cruz. Estás hoje debaixo do peso de uma prova, lembra-te. O mesmo Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, Romanos 8,32, é o Senhor que também, com Ele, nos dará mais juntamente todas as coisas. A prova que enfrentas não é um sinal de que o Senhor te abandonou. É uma oportunidade de conhecer um novo nome de Deus na tua própria vida. Amém.